Olá, bem-vindo ao E2, o magazine da Escola Superior de Comunicação Social para o espaço Universidades da RTP. No programa de hoje viajamos pelo mundo da imagem em movimento e apresentamos-te outras propostas que não vais querer perder. Tens lugar reservado. A Sofia Ferreira entrevistou o Rui Pereira, diretor de um dos mais importantes festivais de cinema dedicados à descoberta de novos talentos, o Indie Lisboa. Mesmo sem sabermos, cruzamos-nos todos os dias com os memes da internet. O David Francisco explora o fenómeno no gosto. A Sara Miguens dedica o grande plano de hoje ao ator João Didelio. E na Claquete descobre Flor Bela, o último filme de Vicente Alves do O. O E2 faz uma pausa nas leituras e leva-te até ao Indie Lisboa, o Festival Internacional de Cinema Alternativo de Lisboa. Fica com a entrevista da Sofia Ferreira a um dos diretores do festival. Bem-vindo a um festival porque sim. O Indie Festival de Cinema Independente conta este ano com a 9ª edição, por isso trocámos os livros por filmes. Rui Pereira, um dos diretores do Indie, é o nosso convidado de hoje. Bem-vindo, Rui. Obrigado. Este ano não há crise para ninguém no Indie, não é? Foi o que disse. Muito menos para o cinema português, que vai ter a maior competição de sempre neste festival. Esta é a grande aposta para este ano? Sim, também. Ou seja, não é que nós façamos nada, ou seja, nós limitamos a aproveitar os filmes que são feitos em cada ano. Portanto, aquilo que concluímos é que este ano havia muitos filmes portugueses que mereciam estar no festival. Não apenas na competição, mas também noutras secções, incluindo nas sessões especiais e também numa coisa que nós criámos que ainda não é ainda nada, é só um embrião que chamamos Novíssimos, que é no fundo uma sessão com um conjunto de filmes de jovens realizadores que não estando em mais nenhuma, ou seja, não entrando em nenhuma secção, nomeadamente na competição nacional, nós sentimos que terão potencial para um dia vir a entrar no festival, ou merecem ser destacados. E, portanto, também por isso, porque havia, no fundo, matéria-prima para trabalhar, é que nós dizemos que esta é a edição com mais cinema português de sempre do festival. É um bom ano para o cinema português, é isso? Sim, exatamente. Ou seja, foi o ano passado a nível de produção e este ano a nível da oferta, que acreditamos que sim. Mas apesar de haver desta forte presença do cinema português, a competição internacional também conta com alguns realizadores importantes. Sim. Quais são as suas preferências para esta edição? Isto é que é um bocadinho muito ingrato, complicado, é muito ingrato. Assim, nós temos é sempre muito difícil estar a destacar coisas, porque temos sempre o cuidado de não favorecer uns em relação a outros. Portanto, acabamos sempre por optar por falar de filmes que são mais evidentes. Que se destacam. E que se destacam por outra razão, ou seja, até porque não estão em competição. Sei lá, eu lembro-me do filme do Werner Herzog, Into the Abyss, que é um filme que está passa no primeiro dia do festival e que é um filme sobre um caso de tribunal, um caso de assassinato, daqueles que nós estamos sempre a ouvir que acontecem nos Estados Unidos, mal julgados porque os dados não eram corretos, enfim. Mas é um trabalho do Herzog e é uma coisa fantástica. O filme de abertura, Dark Horse, e o filme de encerramento, Take Shelter, que são dois exemplos de cinema indie americano muito interessantes e muito importantes. Lembro-me da Andrea Arnold com o Wuthering Heights, que é, no fundo, a adaptação moderna do O Monte dos Vendavais, com uma nova roupagem, muito indie. Portanto, são títulos que nós optamos sempre por dizer, e não, eu pelo menos não gosto nada de destacar filmes da competição, precisamente para não. Exatamente. É o trabalho do júri e é para isso que a gente convida ao júri, é precisamente para escolher os filmes do festival. Boa noite, bem-vindos ao Gosto. Ultimamente tem-se assistido ao espalhar pela internet de umas figuras, umas imagens com os textos por cima e por baixo que, em princípio, teriam piada. De certeza que já passaste por eles, já os viste no 9gag ou estiveste fase com eles numa partilha do Facebook. Estou a falar dos memes. O que começou por ser uma piada entre um nicho dos utilizadores mais ávidos da internet, rapidamente se chegou
ao mainstream cibernáutico. De certeza que tu já te paraste com estas imagens e, se calhar, até já criaste umas quantas. Mas a internet tem um problema. As coisas se espalham-se demasiado depressa. De repente, já toda a gente estava a ver e a criar memes sem saber a sua origem ou de que forma é que eles devem ser corretamente utilizados. Chegou a altura do Gosto fazer serviço público. Hoje, vamos explicar-te, afinal, o que são os memes. De acordo com o dicionário Merriam-Webster, meme quer dizer uma ideia, comportamento ou estilo que é transmitido de pessoa para pessoa dentro de uma cultura. Foi Richard Dawson que, em 1989, quis introduzir este termo para designar as trocas culturais que existiam de indivíduo para indivíduo através da imitação. Ele quis usar uma palavra simples, tal como gen, daí que nasceu meme. Já agora, diz-se meme, não meme, não memé, meme. Foi o Sr. Dawson que mandou e nós obedecemos, porque ele é que inventou. Tá bom? Tá bom. E que melhor local para transmitir essas informações culturais de forma fácil e rápida do que através da internet. De repente surgiu uma macro, depois outra, depois outra, depois outra e de repente estávamos perante o fenómeno dos memes. Um exemplo, o Social Awkward Penguin, um pinguim que retrata as situações mais embaraçosas do nosso dia-a-dia através das frases que estão em cima e em baixo. Animais há muitos no mundo dos memes. O papagaio paranoico, o lobo raivoso... Ok, chamemos-lhe Paranoid Parrot e Rage Wolf. Parem de traduzir memes. A sério. Aproveitem para aprender inglês. Parem de traduzir memes, ok? Mas não é só animais que podemos ver nos memes. Também temos casos como o Scumbag Steve, o Good Guy Greg e muitos outros. Ou seja, a ideia é que estes memes representem alguns traços da nossa cultura que têm sido passados de pessoa para pessoa, ou que inconscientemente nós imitamos, ou até mesmo coisas que já nos passaram pela cabeça, não a um ou dois, mas a muita gente. O que significa que as figuras mitológicas representadas nos memes têm caráter universal, mesmo que as piadas possam ter um caráter mais particular. Sim. Figuras mitológicas. Semiologia. Exato. Isto é o que os memes são. O problema é que a annoying Facebook Girl não percebeu isto, estranho, e resolveu fazer coisas que achou que também eram memes. Pois. Vamos lá separar o trigo do joio. Há muita coisa por aí que muita gente anda a dizer que são memes, mas que na realidade não são memes. Por exemplo, páginas de memes de faculdades e universidades. Aqueles memes não têm caráter universal. E tal, mas tem o caráter universal da faculdade onde estão. Não, porque a faculdade não é uma cultura. Pertence a uma cultura, mas não é uma cultura. Isto, muito menos. Os memes não são sítios onde se escrevem piadas. Para isso têm o Twitter ou as atualizações de Facebook. Agora que já estão mais informados, já poderão perceber e desfrutar mais dos memes. Não precisam de agradecer. Foi mais um Gosto. Continua com o E2. Até para a semana. O indie já conquistou um lugar próprio no mundo dos festivais de cinema independente? Já, acha no que mundo inteiro? isso já aconteceu? Acho que sim, acho que sim. Acho que verdadeiramente, quer dizer, à nossa escala, à nossa dimensão, já somos vistos como um festivalzinho, um festival à dimensão se calhar do país, mas com relevância. De outra forma não se explicaria o interesse que a Bienal teve em ter o indie, ou em ver o indie como um festival irmão, como nós dizemos, e portanto o indie juntamente com Buenos Aires, Jeonju e Telluride nos Estados Unidos mostraram pequenas mostras, sim, fizeram pequenos apontamentos para celebrar o 50º aniversário da Bienal. Portanto, isto significa que, pelo menos, um dos principais festivais independentes do mundo reconhece o indie como um festival interessante e, portanto, isso, evidentemente, enche-nos de orgulho e de alegria. Olá, o Grande Plano está de volta. Eu sou a Sara e hoje tenho uma surpresa para ti. Viemos aos estúdios da novela Doce Tentação para uma entrevista exclusiva. Já fiz teatro, cinema, mas foi na televisão que mais chamou a tua atenção. O João Didelé veio ao Grande Plano, finalmente. Gosto de tanta coisa. E depois pedem-me para dizer só uma ou duas. Isto é muito difícil. Isto é tipo concurso. Plim!
Olá, João. Olá, Sara. Seja muito bem-vindo ao Grande Plano. Obrigado. Posso tratar por tu? Claro. E obrigado pelo convite. João, nós estamos aqui nos estúdios da novela, da Ostentação. Eu sei que não é aqui que tu costumas fazer a tua cena, porque é uma mercearia, mas de qualquer das maneiras, como é que tu és nos bastidores? Como é que é o João atrás das câmaras? Não posso dizer porque estou à frente de uma câmara. Sabes que nós, os atores, acho que estamos habituados a funcionar um bocadinho o palco, o platô, dá-nos um clique qualquer que quando nós estamos sob o olhar de uma câmara ou sobre o olhar do público, modificamos um bocadinho os nossos comportamentos. E ainda bem, por isso é que somos atores, não é? Para criar as personagens temos que criar coisas diferentes, não é? Ser diferentes, distanciar-nos de nós. Então, e como é que tu eras em pequenino? O que é que tu querias ser? Era baixinho e gordinho. Tive muito tempo, quis ser veterinário. Depois, com o tempo, comecei a me inclinar mais para o mar. E pensei em ir a ser biólogo marinho, mas depois não aconteceu nada disso. Depois, como é que tu passas de biólogo marinho para ator? Tem a ver com a adolescência e, se calhar, eu ter percebido que não, além de gostar muito de ciência, e ainda gosto, e sou um curioso, percebi que não era isso que me ia satisfazer completamente, que não era aí que eu me estava a sentir como peixe na água. Felizmente tinha um grupo de amigos que fazíamos uma espécie de tertúlias, nós gostávamos de escrever, uns gostavam de pintar, eram os artistas, vá. Criávamos pequenas revistas, fazíamos programas de rádio caseiros para nós. Portanto, isso tudo deu-me a perceber que eu queria outra coisa. E até pensei que fosse a música. E, curiosamente? Curiosamente. Não foi? Não, também não. Também não seguiste. Eu acho que a vida é isto mesmo, só tenho que ir procurando. E às vezes... E principalmente nessas idades, é a melhor idade para a gente errar, não é? E testar coisas, e perceber, experimentar, porque se nós temos dúvidas, temos é que experimentá-las, não é? Se o João de agora visitasse o João com 18 anos, vá, e dissesses, olha, daqui a uns aninhos, vais ser ator, vais fazer novelas, vais fazer teatro. E dizia, estás a gozar comigo. Se calhar ria-me. Se fosse, sei lá, aos 16, se calhar ria-me mais. E achava que era um delírio de alguém. Estava a dizer. Aos 18, se pudesse capaz já começar a pensar, se calhar. Se calhar. Mas achava que não. Também não me reconhecia. Tinha mais cabelo. Estavas um bocadinho diferente. Então, vamos lá ver. Ser ator não é uma profissão nada fácil. Tu, nesse caminho, até agora, nunca pensaste em desistir, mudar de área? São coisas que nos passam pela cabeça às vezes. Exato. Há momentos mais, sei lá, a nossa carreira é tão longa, não é? Que nós não estamos sempre nos pincas, não estamos sempre, está sempre tudo a correr bem. Exato. Temos os nossos momentos mais em baixo, nossas dúvidas, as nossas descrenças. E sim, ocorreu, mas não... É aquelas coisas... Mas não foi forte o suficiente. Mas não foi forte o suficiente para desistir. Não. Imagino-me sim daqui a uns anos, porque acho que vai acontecer, é possível que aconteça, não sei. Se calhar vou ter menos fluxo de trabalho. Imagino-me a viver fora de Lisboa, sim, com um terrenozinho e se calhar entretido a plantar umas coisas. Aí ao pé do mar, de preferência. Gostava de ser ator até morrer, se conseguir. Eu acho que é das profissões, se nós nos mantivermos saudáveis física e mentalmente, conseguimos trabalhar até muito tarde. Isso é bom. Bem, João, muito obrigada pela entrevista, nada, finalmente. Gostei. E o sofá é muito confortável. Sim, tens que vir aqui visitar. Tenho que vir aqui à Quinta das Maçãs um dia, visitar este decor. Olha, muito obrigada. Não, obrigado. E boa sorte, muitos trabalhos. Igualmente. Se eu pudesse pedir um desejo, desejava ir fazer um trabalho a Hollywood. Por exemplo, pratos. Bem, vamos ficar aqui quantas horas? Eu sou um bom prato, portanto gosto de várias coisas. Há tanta coisa que eu gosto que não vou dizer nenhum, para eles não ficarem magoados. O Indy já tem 9 anos, não é? Sim. Ao longo deste tempo, como é que tem sido a evolução do festival? Como é que... Boa, assim, foram 9 anos ótimos, uns melhores, uns mais fáceis do que outros, ou uns mais difíceis do que outros. O ano passado, portanto a da 8ª edição, foi uma edição muito interessante do ponto de vista de programação,
mas muito difícil do ponto de vista de produção ou de orçamento. E daí a história da crise. Este ano, ou por causa disso também, este ano a ideia é que a crise não nos afeta, porque nós nos soubemos preparar para enfrentar a crise que o ano passado estava a arrebentar. Como é que fizeram essa preparação? O que é que... Assim, são coisas de organização, não é nada que... À partida nada transparece para fora, a não ser o facto de nós termos cortado com uma secção este ano, esperamos que tenha sido só este ano, o Herói Independente. Do resto são questões internas, ou seja, reafetámos recursos ou alterámos a forma como trabalhávamos algumas coisas, se calhar tivemos menos tempo ou menos pessoas a trabalhar tanto tempo e isso afeta bastante ou altera bastante, influencia bastante o orçamento. Mas depois não altera muito mas não altera o muito resultado final para o público. Sim. Até porque, por outro lado, nós com 9 anos já sabemos fazer muita coisa, já não estamos a começar a fazer coisa pela primeira vez, portanto há coisas que já vêm de trás que já só é preciso, exatamente, já só é preciso alimentar e, portanto, em vez de trabalhar 4 meses para elas, podemos trabalhar apenas 3, porque já começamos num patamar muito mais à frente do que quando estávamos a começar. No fundo também foi um bocadinho isso que fizemos, foi uma análise mais objetiva, mais fina de será que é preciso, exatamente, será que é preciso estar 4 meses a trabalhar para isto? Será que não bastam 3? E com isso, tirando pozinhos aqui e ali, conseguimos chegar a um orçamento bastante mais equilibrado, que evidentemente depois tem que ser contrabalançado com os apoios que temos, que variam sempre em cada ano. E, portanto, este ano houve coisas que caíram, houve coisas que apareceram. Mas foi possível manter. Mas foi possível chegar a um equilíbrio, que é esse o objetivo. Muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado eu. Seja com livros, filmes ou música, aproveita a cultura. Nós voltamos para a semana com mais um livro, porque sim. A Claquete foi à procura do segredo por detrás do filme Flor Bela e encontrou o realizador Vicente Alves Duó. Se o queres ficar a conhecer melhor, não saias daí. O mais recente filme de Vicente Alves Duó, Flor Bela, protagonizado por Dalila Carmo, leva-nos até 1927 para retratar a vida da poetisa Flor Bela Espanca. É a segunda longa-metragem do realizador que em 2011 se estreou nesse campo com 15 pontos na alma. Alves Duó iniciou a sua carreira no ano 2000. Mas só agora, com este filme, é considerado uma promessa do cinema português. A Flor Bela Espanca é uma personalidade da literatura portuguesa que sempre me interessou imenso e sempre achei que era uma personagem maltratada e de alguma forma esquecida e quando comecei a investigar coisas sobre ela senti que era uma pessoa bem mais interessante do que parece à partida, não só por aquilo que ela escreveu, mas por aquilo que ela representa, por aquilo que ela fez com a vida dela e como fez. Então digamos que havia assim uma série de razões suficientemente interessantes para fazer um filme sobre ela, exatamente neste momento que nós estamos a viver agora em Portugal. O filme biográfico de uma das mais conceituadas escritoras portuguesas foi produzido pela Ucbar Filmes. Felizmente o filme correu muito bem e já ultrapassámos os 35 mil espectadores, ainda está nas salas, estamos na 9ª semana, mas as expectativas não eram, sou muito sincero, eu não tinha muitas, porque eu acho que o cinema está num sítio difícil, as pessoas estão todas num sítio muito difícil. E então eu estava com essa sensação e com esse medo de poder falhar. Flor Bela Espanca, que morreu aos 36 anos, é descrita por muitos como uma pessoa que viveu intensamente. Aqui posso ser o que mais quero. Uma mulher casada. Tudo o que ela diz, o que ela pensa, as merdas que ela escreve é tudo mentira. Ainda hoje é uma personagem que continua a mexer com as opiniões. Isso é que é uma verdade. E ela foi uma mulher extremamente independente na sua vontade e na sua vida. Se calhar isso ainda causa um bocadinho de confusão às pessoas. Para além destes aspectos, o realizador também quis dar a conhecer a relação da escritora com o marido Mário Lage, interpretado por Albano Jerónimo, e com o irmão Apeles, interpretado por Ivo Canelas. Os portugueses parecem-me saturados de versos e eu francamente saturada de os fazer. Queria desmentir várias coisas, desmentir a relação incestuosa com o irmão, por exemplo, desmentir o seu lado leviano.
Foi longo, foi delicioso. Eu gosto muito de filmes de época. Em Portugal é muito difícil fazer filmes de época porque é muito caro e não há muitos meios. Então nós tínhamos que, acima de tudo, com o pouco dinheiro que tínhamos, utilizar o máximo de talento possível dos profissionais que eu ia ter na minha equipa e usar quanta imaginação fosse possível para dar volta a muitos problemas que nos iam surgindo pelo caminho. Sinceramente, fiz uma viagem no tempo e comecei a ouvir música dos anos 20, ia para a rua, tinha livros de arquitetura, de moda, de história, ia para a cidade a observar a cidade. A cidade está cheia de coisas daquela época ainda, não é? Sendo um filme de época, foram necessários efeitos especiais para apagar as evidências da atualidade. Quando filmas numa rua de Lisboa, mesmo que arranjes uma rua muito bem preservada, há sempre coisas que tens que apagar. Os cabos da eletricidade, os pinos do trânsito. Há imenso lixo. Nós temos imenso lixo visual na cidade, mesmo quando estamos em zonas históricas. Nós, quando começámos em pré-produção, e isso existia no argumento, eu sabia que a parte mais difícil iria ser encontrar um hidroavião. E o avião que nós encontramos é um avião que está no Museu do Ar, em Alverca, mas que está parado. É impossível tirar daquele sítio. E tínhamos que acreditar não só que aquele avião estava em movimento, que estava no Tejo, que voava, que tinha uma série de coisas. E percebemos que tínhamos que guardar algum dinheiro para contratar alguém que nos fizesse toda essa parte de efeitos digitais, que foram feitos pela irmã Lúcia, como, por exemplo, toda essa parte do avião. Nós colocámos o hangar junto ao Tejo, e tudo aquilo tem que ser colado e recolado e montado e croma. Bem, uma confusão, mas assim uma coisa mesmo muito gira de fazer, difícil, mas interessante. Há um plano no filme que é quando ela chega ao apartamento de Lisboa, na Graça, e olha pela janela, e isso está tudo refeito, a cidade está refeita ali. A ponte 25 de Abril desapareceu, o Cristo Rei desapareceu, há edifícios que desapareceram. Vê-se é muito pouco tempo, não é? Mas tenho pena de não termos feito mais. Eu gostava imenso de fazer filmes assim um bocadinho mais com efeitos especiais. Por hoje é tudo. O E2 guarda os projetores e as câmaras, mas regressa já para a semana. Contamos contigo. Até lá.